Vem cá, você é do tipo que acha que falar inglês é só para o caso de você precisar trabalhar com inglês, trabalhar no exterior, ou aqui mesmo no Brasil e precisa falar inglês? Você acha que é só para isso que serve aprender inglês? Se você acha isso, você está muito enganado. Vamos conversar sobre esse assunto? Meu nome é Marcela França, você está no canal Sucesso Profissional. Se você não é inscrito ainda, aproveite para se inscrever agora, porque aqui tem muitos vídeos com muito conteúdo, com muitas dicas para você se dar bem no mercado de trabalho. Pois é, o assunto de hoje é inglês. E saber inglês vai te ajudar em muito mais coisas do que só trabalhar com inglês. Ah, Marcela, mas você não fala sobre mercado de trabalho? Você vai falar o quê? Não, eu vou falar sobre a influência do inglês para você no mercado de trabalho. Mas não é só exatamente para o trabalho, para falar inglês no trabalho. Bom, deixa eu parar de enrolar e vou ao que interessa, né? Como é que o inglês pode te ajudar? Vamos lá, tem várias coisas. Por exemplo, se você quiser fazer um mestrado ou um doutorado, muito provavelmente você vai precisar saber um pouco de inglês, um pouco assim, né? Um nível intermediário para cima. Talvez você não precise ser fluente no idioma, não precise saber falar, mas você vai ter que ler muito inglês. Porque os melhores materiais, os melhores artigos científicos, que a gente chama de papers, né? Estão em inglês. E aí, sabendo inglês, você vai poder ter acesso a muito mais material escrito por pessoas de diversas nacionalidades, tá? Então, essa já é uma questão. Vamos falar de uma coisa que eu adoro: intercâmbio. Eu acho que o intercâmbio, eu já fiz alguns, e pra mim, essa é minha opinião, tá? Foi uma das coisas que mais me ajudou profissionalmente. Porque o intercâmbio, a partir do momento que você viaja para algum lugar para estudar ou para trabalhar, e você vivencia a cultura do lugar, aquela cultura do dia a dia, coisa que você não tem quando você só viaja a passeio, a turismo, né? E fica só indo nos pontos turísticos e fazendo compras, etc. e pronto, acabou. Não, eu tô falando quando você vai para viver a rotina ali, o dia a dia do lugar. Isso é muito interessante, né? Abre a sua cabeça, porque as culturas pensam e agem de maneira diferente e a gente acaba aprendendo um tanto de coisas. Aí você fala: ah, Marcela, então vou precisar saber inglês para ir para um país que fala inglês. Não só, olha só, deixa eu te contar uma das experiências que eu tive. É lógico que sabendo inglês fica mais fácil, fica muito melhor para você viajar para um país cuja língua nativa é o inglês, mas também para outros lugares. Então, eu tive uma experiência de poucos dias. Aliás, se você quiser saber sobre intercâmbio, vou deixar aqui, ó, um vídeo meu sobre intercâmbio, é uma coisa que eu adoro. Se você quiser saber alguma coisa, comentar alguma coisa aqui, me fala, eu adoro falar sobre esse assunto. Se você quiser que eu grave um outro vídeo sobre alguma questão sobre intercâmbio, tá? Além desse vídeo que eu tô deixando aqui pra você, eu tenho outros vídeos falando de algumas experiências minhas. Mas olha o que aconteceu comigo em Paris. Eu já tinha viajado várias vezes para os Estados Unidos, ainda não conhecia a Europa e queria muito conhecer. Então, eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito, eu gosto, mas assim, né, de viajar só a turismo, tá? Eu gosto, como eu disse, de vivenciar o dia a dia do lugar para aprender a cultura do lugar. Então, é bom, vou para a Europa, mas então que curso que eu posso fazer? E escolhi fazer francês em Paris, tá? Por pouco tempo eu já era casada, meus filhos trigêmeos já eram nascidos, estavam com 5 anos, então não dava para afastar tanto tempo de casa. E eu fiquei, fiz o intercâmbio então de 2 semanas, 15 dias, e fiquei um total de 18 dias, porque resolvi fincar a bandeirinha, já que na Europa é tudo muito perto, também em Londres, na Inglaterra, em Lisboa, em Portugal.
é Bruges, na Bélgica. Bruges foi muito interessante, um dos lugares mais românticos do mundo, e eu sozinha em Bruges, mas tudo bem. O maridão estava cuidando dos trigêmeos aqui. Bom, como eu fui para fazer esse curso de francês, eu falei, bom, deixa eu estudar um pouquinho antes de eu ir, porque eu não sabia, a gente tem que era bonjour, né? Que é bom dia em francês. Então, antes de ir, eu fiz um semestre de francês em um mês. Sabe aqueles intensivão assim? Pois é. Então, eu fui em agosto de 2012, em julho de 2012, eu fiz um semestre em um mês, todos os dias, algumas horas, para aprender um pouquinho de francês e chegar lá, pelo menos sabendo cumprimentar as pessoas, agradecer por alguma coisa, falar je ne parle pas français, né? Ainda falei errado aqui, falei je, não é je, é je. Então, né, que eu não falava francês, enfim. E fui pra lá. Bom, o curso de francês era um turno por dia, ou de manhã ou à tarde. E aí a gente quer aproveitar e também conhecer os lugares turísticos, claro. Então, nesse um turno de curso, beleza, eu tava ali na minha aula aprendendo, e nos outros 2 turnos eu estava batendo perna para tentar conhecer o máximo de lugares possível. E foi muito bacana porque a França tem um transporte público de metrô, então assim, super eficiente. Para mim que sou mais meio retardadinha assim com essas coisas, né? A gente aqui, eu sou de Belo Horizonte, o metrô é muito escasso, eu nunca andei de metrô aqui em Belo Horizonte. Então, enfim, cada linha era uma corzinha, ficava fácil de identificar, então deu para conhecer muita coisa. Eu posso dizer que eu conheci Paris inteirinha, mas o que eu quero dizer é o seguinte: bom, quando eu não estava na aula, eu estava passeando, e eu sou péssima com mapas, péssima. Eu pego um mapa, eu vejo de cabeça para baixo, não consigo entender. A minha inteligência espacial nessa vida veio menos 10, assim. Então, não consigo, eu preciso conversar. Qualquer lugar que eu vá, eu preciso conversar com as pessoas e perguntar onde que é tal coisa. E também não precisa me explicar muito, não. Eu vou parando de pouquinho em pouquinho perguntando, porque não dá para guardar se começa a virar demais, né? Mas o que acontecia era o seguinte: como é que o inglês me ajudou nisso aí? Bom, eu conversava em francês com as pessoas na rua, mas o meu francês é tão bom, que as pessoas já percebiam que não era muito fácil para mim falar francês, que, né, de forma alguma aquilo ali seria minha língua nativa. Então elas já faziam o quê? Me respondiam em inglês, elas não iriam saber português. Então mas muitas vezes, muitas pessoas fizeram isso comigo. Eu tinha aquela boa vontade, educação, de perguntar em francês. E eles percebiam isso e não reclamavam, claro, mas lógico, né? Minha pronúncia não devia ser muito legal, eu devia trocar as palavras, devia sair uma pergunta meio mais ou menos. Então muitas vezes elas já me respondiam em inglês. Então essa foi minha experiência com o inglês. O inglês me salvou em Paris, na França, na Europa, ok? Mas enfim, o inglês, ele te ajuda em muita coisa. Hoje, né, vamos voltar aqui para o mercado de trabalho, tá? O intercâmbio não deixa de ser mercado de trabalho não, tá, gente? Como eu falei, para mim, na minha experiência, nas minhas experiências, os intercâmbios que eu fiz foram as experiências que mais contribuíram com a minha vida profissional, ok? Bom, mas vamos lá. As pessoas gostam muito de pensar assim, curso que dá dinheiro, né? Que curso de graduação que eu vou fazer? Muita gente ainda tá naquela coisa tradicional, né? Direito, engenharia, medicina, enfim. Mas hoje sabe-se que uma área que está bombando e pagando muito bem e faltando profissionais é a área de tecnologia, né?
Então, desenvolver aplicativos, sites, etc. Muitas profissões na área de tecnologia, então são muito bem pagas. E aí, eu vou te falar o seguinte, não necessariamente você tem que fazer um curso de graduação. Muitas vezes vai ser um curso técnico, ou às vezes até um cursinho especializado na área, tá? E tem empresas que trabalham, que precisam de profissionais de tecnologia e que, percebendo a falta desses profissionais, dão treinamentos para as pessoas que querem trabalhar. Isso aí, as pessoas já ficam trabalhando ali, tá? Se você quer saber sobre isso, pesquise, porque tem muita coisa, não é a minha área específica de estudo, mas como eu tô sempre vendo coisas de trabalho, de mercado de trabalho, eu sei que é um mercado muito bom, em que se paga bem e que faltam profissionais. Bom, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, graduação é essencial? Então, com o dia de hoje, com a tecnologia, se as pessoas falassem assim, eu posso fazer ou uma graduação ou inglês, só posso fazer um dos dois, vamos colocar essa hipótese. O que você indicaria, Marcela? Eu indicaria o inglês, tá? Eu indicaria o inglês e um curso técnico ou um cursinho especializado na área de tecnologia, se, claro, a pessoa gostar dessa área. Porque a pessoa hoje que entende de tecnologia e que tem inglês, ela ganha o mundo. Porque esses profissionais estão escassos em todo mundo. E o que a gente não tem, o que vira raridade, é uma profissão em que se paga muito bem. Então, o que eu tô falando aqui para vocês? Da importância de se aprender inglês, tá? Com o inglês você faz intercâmbios, você lê livros, artigos científicos, você tem mais acesso ao conhecimento. Aqui mesmo no canal de YouTube eu assisto muitos vídeos em inglês, às vezes de assuntos que tem em português, mas que dependendo naquele momento eu tô querendo treinar o inglês ou só de bobeira mesmo, né? Eu assisto em inglês. Então você amplia, né, o seu leque, as suas oportunidades e inclusive de aquisição de conhecimento, ok? Então, inglês não é só para você trabalhar fora do Brasil ou se o seu trabalho precisa de que você fale inglês no Brasil. Você sabendo inglês, você vai ampliar as suas oportunidades profissionais e inclusive crescimento pessoal, porque eu falo que o intercâmbio é pra vida e te ensina muita coisa muito além do trabalho, beleza? Gostou? Dá um joinha, comenta aqui, vamos trocando figurinha. Eu quero que você tenha muito sucesso no mercado de trabalho, tá bom? Então, um beijo e tudo de bom pra você. Tchau!